diabetes tipo 1, o termo tipo 1 indica o processo de destruição da célula beta que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina. Então, por algum processo autoimune, as células beta-pancreáticas, que são as responsáveis por produção de insulina, elas não conseguem mais produzir insulina. O termo tipo 1 indica o processo de destruição da célula beta, que leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina. Então, o paciente que é diabético tipo 1, esse paciente ele não produz insulina. Guardem essa característica. Paciente tipo 1 é o paciente que não produz insulina. A destruição das células betas é geralmente causada por um processo autoimune. Em geral, é rapidamente progressiva, ocorrendo principalmente em crianças e adolescentes sem excesso de peso. Pico de incidência entre 10 e 14 anos, mas pode ocorrer também em adultos. O diabetes tipo 2. O pâncreas ele pode até produzir insulina, mas o mecanismo que permite a entrada de insulina na célula não funciona. Temos novamente a nossa imagem com a presença de insulina e a presença de glicose na nossa corrente sanguínea. Porém, o paciente diabético tipo 2, ele produz insulina, diferente do paciente diabetes tipo 1. Só que o mecanismo que permite a entrada de insulina na célula não funciona. Então, essa ligação da insulina no receptor de insulina, assim como a entrada da glicose na célula, esse mecanismo ele não funciona corretamente. Então, essa é a característica do diabetes tipo 2. Então, nós temos a seguinte diferença. Lembre, diabetes tipo 1 não produz insulina. As células beta-pancreáticas sofrem uma alteração autoimune e aí param de produzir insulina. O diabético tipo 2, ele produz a insulina, porém, os receptores da célula que pegam a insulina e que liberam a entrada de glicose na célula, esses receptores, por algum motivo, não funcionam. Então, esse paciente é o característico diabético tipo 2. Ele produz a insulina, mas a glicose não consegue entrar na célula. O diabético tipo 2 costuma ter início insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se em geral em adultos com longa história de excesso de peso e com histórico familiar de diabético tipo 2. Grave essa informação. O diabético tipo 1, ele tem um início insidioso, ok? O que é isso? Insidioso significa que não acontece da noite para o dia. Insidioso significa que leva algum tempo para isso acontecer. Então temos aí, aparece lentamente, é a característica do diabético tipo 2. A diabetes gestacional tem como descrição, é um estado de hiperglicemia menos severo que o diabético tipo 1 e o diabético tipo 2 e é detectado pela primeira vez na gravidez. A diabetes gestacional, independente da idade gestacional, se foi diagnosticado que essa paciente possui um determinado nível de glicose no sangue que é considerado diabético, essa paciente, se ainda não teve o diagnóstico prévio de diabético, é considerado diabético gestacional. Mesmo se essa paciente já era diabética e não sabia, se foi detectado na gravidez, é considerado diabetes gestacional. Geralmente se resolve no período pós-parto e pode frequentemente retornar anos depois. Normalmente, a diabetes gestacional ela é resolvida com o nascimento do bebê, ok? Mas não necessariamente significa que essa diabetes não pode voltar, afinal de contas é frequente essa diabetes, ela retorne alguns anos depois. E seu diagnóstico é controverso. Nós vamos ver, resolvendo a questão, por que o diagnóstico do diabetes gestacional ele é um pouco controverso. Não tem um consenso ainda na literatura para a realização deste diagnóstico.
Se você gostou, clique no link abaixo, deixe seu e-mail e receba essa aula completa.